Fala, projetista, seja bem-vindo. Na aula anterior, a gente falou sobre normas, boas práticas e responsabilidade técnica. Falamos sobre o que separa o projeto amador do projeto profissional. Hoje a gente vai dar um passo além. Porque entender a norma é importante, mas entender como o projeto se comporta dentro da indústria é o que define se ele vai funcionar ou não. Nessa aula eu vou te mostrar o caminho completo que um projeto de estrutura metálica percorre, desde a concepção, passando pela fabricação, transporte, até chegar na montagem de campo. E mais do que isso, eu vou te mostrar onde que exatamente os projetos quebram nesse caminho. Não são erros óbvios, são decisões pequenas, muitas vezes invisíveis no CAD, mas que geram atraso, improviso e prejuízo quando o aço sai da tela. O objetivo dessa aula não é te assustar, é te dar clareza para enxergar o fluxo industrial como parte do projeto, clareza para identificar os erros fatais antes que eles custem caro, e clareza para entender o nível de critério que o mercado realmente exige de quem projeta estruturas. Ao final dessa aula, você não vai sair com mais comandos, vai sair com visão. E visão em projetos vale mais do que qualquer ferramenta. Essa é a aula do veredito. Não é mais introdução, não é mais conceito solto. Hoje a gente fecha o ciclo. Você vai entender por que alguns projetos funcionam e passam pela fábrica sem ruído e chegam na montagem sem susto, e por que outros falham miseravelmente, mesmo parecendo perfeitos no CAD. E quando eu falo falhar, não é teoria, é atraso, retrabalho, improviso em campo e prejuízo real. Se você quer entender o que realmente separa o projeto executável do projeto problemático, essa aula é decisiva. Se você chegou até aqui é porque alguma coisa já mudou. Antes você abria o SolidWorks ou qualquer outro software pensando em modelar, em desenhar, em fechar geometria. O foco era o comando. Hoje você começa a pensar diferente, eu imagino. Hoje olha para o projeto e automaticamente se pergunta: isso funciona? Vai funcionar na fábrica? Isso vai montar em campo? Essa mudança parece pequena, mas ela separa quem desenha de quem projeta de verdade. E o mais importante, essa mudança ela não tem volta. Depois que você começa a enxergar o projeto com visão industrial, você não consegue mais ignorar problemas óbvios de montagem, acesso ou fabricação. Você passa a sentir desconforto quando vê um projeto bonito demais e pensando de menos. Isso é naturalidade ou maturidade e é o início da responsabilidade profissional. Toda a estrutura metálica executável responde sem hesitação a 3 perguntas, a gente já falou. Primeiro, isso aguenta? Aqui entram cálculos, esforços, segurança, enfim. Você vai ter que dizer se essa estrutura ela suporta todas as solicitações que são exigidas por norma ou que a sua aplicação exige. Okay? Então, não é só cálculo aqui também. E nesse ponto, a gente tem uma calculadora que pode te ajudar. É uma calculadora que calcula esforços segundo a norma NBR, faz a seleção de perfis para você. Eu já liberei uma calculadora aqui, que é uma calculadora básica, mas a gente também tem uma calculadora completa, que executa vários tipos de cálculo, inclusive de pórticos, com vigas em balanço, vigas guia apoiada, enfim. É uma composição da norma NBR 8800 dentro de uma calculadora que a gente desenvolveu, chama calculadora NBR 8800 completa. Ela calcula até esforços de pórticos, né, ações que são colocadas em pórticos, te dando ali um veredito se passa ou não passa. Mas estrutura não é só cálculo. A gente também precisa ter feeling, sensação de segurança. Muitas vezes uma estrutura está ok dentro dos cálculos, mas ela tem uma vibração que para as pessoas que vão utilizar, né, isso causa uma sensação de que ela não está adequadamente rígida ou suficientemente forte. Né? Por exemplo, uma flecha muito grande, né, uma flexão muito grande numa viga pode gerar um desconforto visual. Né? Então, aqui entra também um pouco de feeling. Segundo, dá para fabricar, isso é importante também, processo real ali na fábrica, solda real, logística real. Será que o caminhão que a gente vai contratar para fazer o transporte das peças é suficiente?
Será que os cortes estão alinhados com os tamanhos de perfis que são vendidos no mercado, né? Um comprimento de 6 metros, 3 metros, isso está dentro do seu planejamento? Será que o caminhão que eu tenho para fazer o transporte suporta esse tipo de coisa? Né? Será que na minha máquina, cabe uma viga do tamanho que eu projetei? Será que o soldador tem acesso? Enfim, dá para fabricar? Essa é uma pergunta importante também. A gente já falou sobre isso. Processo real, né? E o terceiro, dá para montar? Eu vou conseguir montar isso em campo com facilidade? Eu vou ter os acessos, a sequência, a tolerância correta para poder fazer essa montagem sem maiores intercorrências? Se você ignorar uma dessas perguntas, o projeto cobra a conta depois, e é caro, e é uma conta que alguém vai ter que pagar. Então, se você não respondeu uma dessas perguntas como sim, você tem que repensar como você está fazendo o seu projeto. É importante sempre lembrar que projeto ele não trabalha com esperança, né? Ele trabalha com critério. O mais ou menos vira improviso, improviso e estrutura vira risco e prejuízo. Projetos não falham no CAD. No CAD, tudo funciona. Não tem peso real, não tem soldador limitado, não tem guindaste atrasado. O problema começa quando o projeto sai da tela, entra no mundo físico. É aí que o erro aparece e pode ser tarde demais. Na fábrica, o erro vira desperdício. Perfil cortado errado, sequência de solda mal pensada gera retrabalho. Horas de máquinas indo embora porque o projeto não conversou com o processo. Aqui o erro deixa de ser técnico e vira financeiro. No transporte, o problema escala muito. Peça grande demais, peso mal distribuído, logística não prevista. O que não foi pensado no projeto vira custo extra, atraso e improviso. E ninguém lembra do projetista. Só que não, né? Até lembrar. Quando lembra que o projetista que fez isso, aí vira aquele converseiro, né? Todo mundo lembra do nome do projetista, sabe quem fez, enfim. É aí que o projetista é lembrado. Aí na montagem, o erro explode. Interferência não vista, peça que não entra, furo que não alinha, equipe parada, guindaste alugado, obra travada. E aqui o erro vira prejuízo real e mancha o seu nome. É por isso que o fluxo correto é de trás para frente, ou seja, o projeto bom começa onde tudo termina, na montagem. Você pensa primeiro em como aquilo vai subir em campo, depois você estrutura a fabricação, corte, solda, padrões, repetibilidade. Projeto que respeita a fábrica flui, projeto que ignora a fábrica trava. E só então você vai para o CAD fazer o seu projeto. Porque montagem não é um detalhe. É sequência lógica, acesso, içamento, tolerância. Se você não pensa nisso no projeto, alguém vai ter que pensar em campo e sob pressão. O CAD ele deve vir por último. O software não decide, ele documenta. Quando o CAD vira ponto de partida de um projeto, o erro está garantido. E aqui vai um aviso que pouca gente aceita. O software não é um escudo, não é o seu escudo. O SolidWorks, por exemplo, aceita tudo. Quem evita o desastre é você, o projetista. O software é a ferramenta. O critério técnico é a arma. Sem critério não existe comando avançado que salve um projeto ruim. Agora vamos para os erros que são fatais. Erro fatal 1. O primeiro erro fatal é ignorar a sequência de montagem. A estrutura nasce morta se você fizer isso. A falta de diagrama de montagem mostrando as sequências previamente determinadas pelo projetista causa falhas de planejamento, muitas vezes culminando em a desmontagem completa para a remontagem de novo. Eu já vi isso acontecer. Aí vem o corte improvisado, a solda em campo, o atraso, o guindaste parado, custa dinheiro por hora. O lucro do projeto vai embora em silêncio. Como evitar isso? Trabalhe numa verificação minuciosa de como serão as etapas de montagem. Fundação, pré-montagens, partes fundamentais da estrutura, equipamentos, logística, enfim. Mesmo que você, como projetista, não seja o único da equipe que tenha essa responsabilidade, existam outras pessoas que tenham responsabilidades para verificar
esses outros tipos de pontos, como logísticas, por exemplo, né, e a parte, vamos dizer assim, operacional da montagem, mesmo que você, como projetista, não seja o único da equipe e que cada um tenha a sua responsabilidade, você precisa ter tudo isso em mente. Normalmente, pessoas que não têm visão interna do projeto, como você, não terão preocupações como as suas. Eu chamo isso de a tranquilidade da ignorância. Se alguém não sabe de algo no detalhe, não se preocupa com pontos importantes e fatais. Erro fatal número 2. O segundo erro é chamado de o soldador invisível. Projetar como se o corpo humano não existisse. Se pessoas ou equipamentos não conseguem acessar determinados pontos, se a mão de um montador não entra no espaço existente para apertar um parafuso, duas coisas podem acontecer. Eles vão fazer isso da forma que for possível, alterando as características do projeto, ou não vão fazer. De um jeito ou de outro, você, como projetista, será lembrado. E vou deixar algo claro, na maioria das vezes o cara de campo resolve de forma adequada, porque já viu isso acontecer muitas e muitas vezes. Mas, se a ferramenta não chega, a solda não acontece. Improviso em campo vai acontecer. Isso pode prejudicar a segurança. Você sabe que segurança prejudicada vira falta de confiança. E sem confiança não existe carreira sólida. Lembre-se, o CAD aceita tudo. Antes falávamos, o papel aceita tudo, não é isso? Como evitar? Verifique, simule, valide. Esse é o jeito certo de um projetista usar seu tempo no projeto. Para fazer isso, a parte de modelamento, a parte de desenho deve ser automática. Você precisa usar o seu tempo em pontos que vão realmente fazer diferença na sua carreira. E como conseguir isso? Usando as ferramentas certas de projetos de estruturas. Assim, a parte de desenho em si consumirá menos tempo, tempo que será sobrado, né, que sobrará para você tomar as decisões mais acertadas do seu projeto em outros pontos, que são os erros que normalmente os projetistas cometem. Muitos projetistas gastam muito tempo modelando e perdem pouco tempo verificando as suas ações dentro do projeto. E é isso que a gente pode mudar e pode tornar mais automática, né, a forma de você desenhar uma estrutura para o seu projeto. O terceiro erro fatal é acreditar na perfeição. O CAD mente. Não é porque ele erra, é porque ele é muito perfeito. E na prática não é assim. Na realidade, uma viga, uma peça, ela tem erro, ela tem variações, ela tem desalinhamentos, ela tem imperfeições. A peça varia, a fábrica varia, a obra varia. Ignorar isso é projetar para um mundo que não existe. Sem a tolerância adequada, as coisas entram na base da marreta. E marreta não é ferramenta de engenharia. Como que você evita esse tipo de erro? Analise tolerâncias, pense em como absorver variações, dilatações, erro de fabricação. Crie no desenho condições geométricas que possibilitem ajustes. Entenda as tolerâncias e capacidade de fabricação, aonde será feito aquele tal detalhe que você precisa no seu projeto. Vai ser feito num laser, num maçarico, num CNC. Isso vai definir o tipo de ajuste que você precisa. O quarto erro é o abismo da comunicação. Projeto mal detalhado vira interpretação livre. O projetista precisa ser minucioso em seu projeto detalhado, de forma clara, para evitar interpretações de campo. Sei que às vezes é cômodo fazer isso, mas aí você fica à mercê das decisões tomadas lá. E muitas vezes funciona. Agora, se você quer ser respeitado pelos seus projetos, não deixe dúvida. Mostre cada mínimo detalhe em seus desenhos. Existe um efeito chamado, em projeto mecânico, chamado cegueira do projeto sem fim. Se um projeto demora a finalizar, o olhar do projetista ele fica comprometido. E por isso que é fundamental termos uma segunda pessoa fazendo a inspeção do projeto. Isso ajuda a evitar pontos cegos que levam a erros. Se você conseguir evitar esses erros fatais citados aqui, você já estará entre os melhores projetistas do Brasil. Quando um projeto de estrutura ou qualquer outro projeto falha, o prejuízo não aparece em um único lugar. Ele aparece como desperdício de material, tempo perdido, retrabalho, atraso de obra.
e desgaste de credibilidade. Perfil que vira sucata, hora de equipe parada, guindaste parado, decisão tomada em cima da hora. Nada disso acontece por acaso. Acontece porque alguém projetou sem enxergar o fluxo completo da indústria. A boa notícia é que existe um ponto de virada. E esse ponto não está em aprender mais comandos, nem em decorar mais normas. Está em mudar a forma de pensar o projeto. Quando você começa a projetar com visão de montagem, fabricação e execução real, os erros deixam de aparecer lá no fim da cadeia e passam a ser evitados no início, aqui no CAD. E é aqui que o profissional se separa do amador. Não pelo software que usa, mas pelo critério que aplica. É exatamente isso que eu ensino no curso de estruturas metálicas com SolidWorks. O mesmo conteúdo prático que você viu até aqui, aprofundado e organizado, somando uma visão industrial clara para que seus projetos funcionem no CAD. A montagem e dentro da fábrica. Se você quer parar de apagar incêndios em obras e começar a entregar projetos seguros, executáveis e profissionais, o próximo passo está claro. O software é a ferramenta. O método é que faz o projeto funcionar. Se tudo isso que a gente viu aqui fez sentido para você, então você já percebeu que projetar bem não é sobre improviso, é sobre método. E é exatamente isso que eu estou liberando agora, exclusivamente para quem está no grupo. Nesta fase de lançamento, eu vou disponibilizar o curso completo de estruturas metálicas com SolidWorks, junto com o curso de chapas metálicas no SolidWorks, e também acesso à calculadora NBR 8800 completa. Eu mesmo desenvolvi com cálculos de vigas em diferentes condições, colunas e pórticos, muito além da versão básica que alguns de vocês já conhecem. Esse pacote não é sobre aprender mais comandos, é sobre ganhar segurança técnica, velocidade de projeto e critério profissional. As vagas e as condições dessa liberação são limitadas justamente para que eu consiga manter a qualidade e o suporte. Daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo todas as informações de acesso, valores e condições especiais de lançamento. Se você quer sair do nível operacional e começar a entregar projetos que funcionam de verdade, fique atento às próximas mensagens do grupo. Esse é o nosso próximo passo.